Olá, estamos começando mais um Conexão América Latina aqui na COTV, também no canal Internacionalismo, no canal de programas internacionais aqui vinculado à COTV, né? Que tem o Conexão América Latina, o correspondente internacional e também o podcast Um Mundo em Uma Hora. Lá vocês podem se inscrever e acessar os vlogs também que a gente está publicando, além de outros vídeos aí, vídeos de manifestações pelo mundo em defesa da Palestina, e a gente vai continuar publicando aí todo ao longo da semana vários conteúdos aí de política internacional no nosso canal Internacionalismo, então vocês podem se inscrever. Curtam aqui o nosso vídeo ao vivo na Causa Operária TV, comentem também à vontade, a gente vai interagir aí com o pessoal. Compartilhem também nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, e-mail, WhatsApp, o nosso programa. Inscrevam-se na COTV, já somos quase 100 mil inscritos, e também tornem-se membros também por apenas R$ 7,99 e assim contribuir financeiramente para o crescimento da Causa Operária TV. Bom, a gente está aqui hoje com a Mônica Santos, nossa correspondente... Perdão, Mônica Souza, Mônica Santos é outra companheira nossa do PCO. Desculpa, Mônica. E vamos falar sobre justamente a Constituinte no Chile, né? Ela tem vários dados aí, a gente vai fazer uma análise aqui, né? Bom, Mônica, boa tarde para você, muito obrigado novamente aqui por estar com a gente no Conexão América Latina. Primeiro eu queria perguntar para você como é que estava aí a movimentação nas ruas do Chile, todo mundo estava falando sobre isso esses dias, como é que foi assim os dias aí da votação? A gente teve, claro, né, acho que foi o tema mais comentado aqui nos últimos meses, na verdade, né, acho que desde o ano passado, desde outubro, está sendo bastante comentado, muitas expectativas com relação à Constituinte e também, obviamente, pela movimentação dos partidos políticos, né, pelo partido do Piñera, pela direita e pela esquerda também. Todo mundo bastante atento com relação ao que poderia ocorrer. Obviamente, ocorreram algumas manobras, né, do governo do Piñera para poder garantir aí a maior quantidade de políticos e indicados para todos os cargos que estavam abertos agora na eleição, né, de prefeitos, vereadores, governador, e também para o grupo de representantes na Constituinte, né, para a elaboração dessa nova Constituição. Então, dentro dessas manobras, todos estavam bastante atentos, e ele, obviamente, tentou, mudaram a data, a quarentena ficou muito mais restrita. Com a mudança da data, ele conseguiu ter mais de um mês para trabalhar com relação à vacina, né, a campanha de vacinação. Mas, por outro lado, também, a gente aqui pôde observar que nada foi tão espontâneo da parte dele como não deveria ser, né? Obviamente que isso foi tudo que foi conseguido até agora, inclusive a agenda de vacina foi pela participação, pela pressão popular, principalmente no início da pandemia, né, com as barricadas, as manifestações em rua, e também observando, né, por exemplo, que não havia um projeto, né, de emergência para atender as famílias de emergencial, né, um programa emergencial para poder inserir, né, incluir as pessoas que estavam sem trabalho, as pessoas que estavam sofrendo mais durante a pandemia. E essa pressão popular conseguiu avançar nesse sentido de ter, né, por baixa pressão, algum tipo de andamento, né, com relação à campanha da vacinação e também aos auxílios emergenciais.
E o descaramento também do governo, né, que se negava a dar os auxílios emergenciais, e depois, quando conseguia, quando efetivamente a população, por pressão, conseguia alguma coisa, ele ia até a televisão, fazia um pronunciamento, como se tivesse partido dele. Isso virou piada aqui, porque, ou seja, a direita age como direita, né? O Pinheira sendo Pinheira, e o governo do Pinheira sendo o governo Pinheira. Então, assim, nada mudou desde as manifestações aqui, nada mudou, nada. Então, a posição do governo, a violência policial, as restrições, estado de sítio, né, na parte sul, onde está a maioria dos indígenas Mapuche, a violência contra os Mapuches, e vários outros projetos de privatização, não, de apoio, né, aos setores privados. Então, tudo isso foi, acho que destapou ainda mais um problema social aqui do país, né, que muitas pessoas não conseguiam ver e achavam que estava tudo muito ruim por conta das manifestações. E quando chegou a pandemia, as pessoas conseguiram realmente ver que o nível de contágio continua ainda com a vacinação, porque, obviamente, como o Brasil, o resto da América Latina, os países pobres, são os pobres que vão para as ruas, trabalham, né, que colocam sua vida em risco no transporte público, e muitas pessoas e também a questão aqui do trabalho, né, por ser um trabalho sem assistência do governo, né, também as pessoas sofrem muito, né, já falei várias vezes aqui sobre como funciona a contratação das pessoas aqui no Chile. Então, o auxílio emergencial, ele também é bastante burocrático, né, então isso também foi, eu acho que, um agravante para o resultado das eleições agora, porque você tem que se inscrever como dentro de uma renda mínima, né, você tem que se inscrever num programa de renda mínima aqui, e aí esse auxílio chega para você, mas chega através de um setor privado, que são as AFPs, né? E então isso é bastante burocrático nesse sentido, porque tem sempre a iniciativa privada, ou seja, os setores privados metidos nessa situação e ganhando dinheiro por trás, né? Então é bastante escuro também, ser muito não é transparente também as ações do governo nesse sentido. Bom, e com relação às eleições, pela primeira vez, os governadores regionais aqui, né, que são os governadores de estado, eles, das 11 regiões aqui no Chile, elas foram eleitas por voto direto, né, porque antes eles eram indicados, né, pelo governo. Isso mostrou também uma tendência, ou seja, mostrou também que o descontentamento da população com relação à direita. Eu acredito que os 7% de aprovação do governo Pinheira, ele está estável, ele não aumentou nada, nem com a vacinação, e eu acho muito lamentável que a imprensa nacional, né, brasileira, ela distorça tanto a realidade, romantize tanto o que está acontecendo aqui com relação às conquistas, como se a esquerda e a população tivessem unidas nessa empreitada de conseguir, né, mudar alguma coisa no sentido de melhorar a situação, os níveis de igualdade sociais no país. O que não é verdade. Ontem mesmo eu estava olhando, né, os canais do YouTube da mídia independente, que a maioria das pessoas elas assistem, e esses que passam pela manhã, e assim, 100% dos canais, eles estavam falando, por exemplo, de que foi uma vitória da população, e que finalmente o Chile vai mudar, então, assim, tem muitas coisas aí que não são verdadeiras com relação a isso, né? Ainda existem muitas arestas que devem ser ainda paradas, né? Muitos problemas devem ser resolvidos. Por exemplo, a esquerda, ela não tem feito nada para libertar ou tirar do encarceramento os jovens e manifestantes
que estavam nas ruas em 2019. Eles não têm feito nada para proteger os povos indígenas que estão sendo atacados violentamente e sendo mortos pelos militares no sul do país. Eles não têm feito nada, por exemplo, para apoiar os outros partidos independentes, né, que são rechaçados total e absolutamente dos partidos e que têm uma dificuldade enorme em se apresentar para as candidaturas. Eles não conseguem melhorar a inserção, né, das minorias sociais nos programas sociais. Então, assim, a discussão não é clara, ou seja, não há participação, uma participação efetiva de um ou de outro membro, né, político dos partidos de esquerda, mas isso não acontece. Então, é bastante errôneo acreditar que aqui no Chile os partidos de esquerda, né, os tradicionais, eles têm feito alguma coisa relevante nesse sentido, né? Parece que a direita foi totalmente está sendo como enfrentada e ela está sendo enfraquecida, quando na realidade o que passa na América Latina não é diferente do que passa aqui, né? O modelo neoliberal ele é extremamente alto, potente, forte, cheio de estratégias, tem todo o apoio do imperialismo. Então, agora nas eleições aconteceu o mesmo. O que eu acho que foi de positivo é que eles não contavam que os partidos independentes, sem nenhum dinheiro, fossem ocupar tantos cargos políticos nessas eleições. Então, por exemplo, os governos, né, dessas 11 regiões aqui do país, 11 estados, digamos assim, a maioria desses estados, os governadores que ganharam são de centro, né, não são de extrema-direita, são centro, mas poderiam ser, ou seja, são de direita também, né, tem uma tendência à direita, obviamente, nós já sabemos disso, mas eles pensavam, por exemplo, que a UD, Partido de Pinheiro, ou Evópolis, que é extrema-direita, fossem ocupar mais cargos. Isso não ocorreu. E em muitos estados, o primeiro e segundo turno, né, estão sendo disputados pelos independentes. E quem são esses independentes? É muito difícil para saber, eu mesmo não conheço a cara dos independentes, sei que os independentes são de movimentos sociais, de grupos minoritários, são representantes de grupos de indígenas, né, das etnias, dos povos originários, então são essas pessoas, ou então de partidos bem pequenos, que não são incorporados, que nunca foram incorporados, pelo menos, ou incluídos na esquerda, né, nunca foram ouvidos, não tem, assim, voz. E isso foi muito, como assim, muito expressivo, porque com todo o dinheiro nas propagandas e com tudo que as estratégias que o governo do Pinheira tentou, né, nas manobras para driblar, né, a participação tanto da esquerda tradicional quanto dos independentes na disputa eleitoral, não foi muito eficiente. Inclusive, eles tentaram fazer com que tanto a esquerda tradicional quanto os partidos independentes não pudessem, né, ocupar os horários, ou seja, não ocupar a mídia, por exemplo, para expor os seus programas, etc. O que teve foi assim, a votação aquela não é obrigatória, então teve mais ou menos 50% da população que foram às urnas. Aqui é impresso, né? Então eu mesma fui votar. Então são vários papéis, né? Com todos os candidatos, com todos os partidos políticos aí, para você não é necessariamente, não precisa levar um papel com anotado em quem você vai votar, ali se apresentam todos, aí você pode já, né, tem dos seus os que você vai eleger, vai optar, né, por estão ali da sua região, e eu achei que foram 2 dias para votar em todos os, né, foi sábado e domingo,
esses 2 dias, você podia ir, né, para poder fazer. Isso eu achei interessante, assim, porque não necessariamente quem não podia ir no sábado podia ir no domingo. A direita, muitas pessoas, obviamente, da direita foram as que estão mais empenhadas, as que estavam na rua, com cartazes, com propaganda, né, assim, havia muito investimento nesse sentido. Mas aí, quando saíram, né, como os dados eleitorais, né, aí vimos, por exemplo, que no caso da Constituinte, dos 155 cupos, né, das cadeiras aí, só 37 foi para a direita tradicional, né, e o restante, 118, foi dividido entre a esquerda tradicional e os independentes. E agora a gente já sabe que a esquerda, a pequeno-burguesa, quando ela sofre esse tipo de ameaça, né, a esquerda pequeno-burguesa reformista, né, ela é pressionada, ela vai para a direita. Então, eu acho que agora vão juntar esses dois grupos, a direita e a esquerda tradicional, o PS, Partido Socialista, o Partido Comunista, eles vão se juntar para poder, eu acho que ser a maioria dentro da Constituinte. Então, eu não tenho não romantizo nada, estou totalmente de desacordo com o que fala nos outros canais do YouTube de esquerda progressista. Queria falar sobre isso. Desculpa, mas é interessante isso daí, Mônica, né? Porque aqui, né, só para falar os dados exatos, você falou, né? A direita com a coalizão Vamos por Chile, né? Em que estavam a UDI, a Renovação Nacional do Pinheira, né? E o EVOP, Evolução Política. Essa extrema-direita. Isso, ficaram com 36% das cadeiras, 37 cadeiras, né, das 155, e aí tem ali as coligações, a Pruebo Dignidad, onde está o Partido Comunista Chileno, né, o Partido Comunista ele conseguiu 7 cadeiras, né, e aí tem algumas outras forças de esquerda nessa coligação. Aí tem... e essa coligação conseguiu 28 cadeiras. A lista del Apruebo, onde estava o Partido Socialista, né? O Partido Socialista conseguiu 15 cadeiras, e a lista del Apruebo, 25 cadeiras no total. E também a lista del Pueblo, onde estavam aí os partidos independentes, conseguiu 26 cadeiras. Ainda tem outros independentes, né, que mais os independentes por uma nova Constituição conseguiu 11 cadeiras também. Aqui tem onde eu tô, um gráfico onde eu estou vendo, né, diferencia aqui, tem 11 cadeiras para um grupo de independentes, que é independentes por uma nova Constituição, e 11 cadeiras para outros independentes, além da lista del Pueblo, que também conta com independentes e teve 26 cadeiras. E os povos originários, né, onde se encontram os mapuches, com 17 cadeiras. Né? Eu acho que inclusive estava reservado nessa Constituinte, por causa, né, você falou, só para recapitular, né, houve uma insurreição, né, de características revolucionárias no Chile, né, o povo, os trabalhadores, os movimentos sociais, a juventude, os povos indígenas, os movimentos de mulheres, né, todos os movimentos populares saíram às ruas pedindo a cabeça do Sebastião Pinheira. Acho que você até citou, né? O Pinheira tem 10% de aprovação segundo as pesquisas, né? E provavelmente esse número aí, esse percentual deve ser 1%, né?
E o pessoal estava pedindo a cabeça do Pinheira, estava pedindo a cabeça dos carabineiros, dos militares, da polícia, ou seja, estava buscando, na verdade, dissolver o regime político, né, através das mobilizações populares. E aí o governo Pinheira, né, a burguesia como um todo, fez um acordo ali com a esquerda, né, com a esquerda institucional, o Partido Socialista e a Frente Ampla principalmente, mas também o Partido Comunista, né, para salvarem aí os dedos, entregando os anéis, fazendo a Assembleia Constituinte, né? E aí, por que isso, né? Isso daí já aconteceu muitas vezes aí ao longo da história, né? A burguesia utiliza ali a esquerda, né, que tem, por ser tradicionalmente representante aí dos interesses dos trabalhadores, tudo, utiliza a esquerda burguesa, a esquerda pequeno burguesa, esquerda institucional, para manobrar com ela, né, e canalizar, né, essa revolta popular nas ruas, que é extremamente radical, para o terreno institucional por meio aí da esquerda, se fazendo acordos aí com a direita. Daí surgiu, né, essa votação constituinte no Chile, que a gente vem criticando desde o início, né? Porque qualquer saída institucional dentro do regime burguês não é uma vitória realmente dos trabalhadores, né? Porque as instituições, querendo ou não, são controladas aí pela burguesia e, embora a direita tenha se enfraquecido bastante, né, o Pinheira continua no governo, né, a polícia continua da mesma forma que antes, né, o regime continua da mesma forma que antes e agora, através, né, da saída institucional, a burguesia consegue manobrar para que não seja uma saída como seria a saída nas ruas, né? Então, por isso que eu entendo e realmente você está certa, né, quando você fala que não houve assim uma verdadeira vitória, né, da população, porque uma parcela da esquerda tem dito, né, ali na Constituinte agora, os independentes vão se juntar com a esquerda para derrotar a direita. Mas a gente sabe como que é o jogo institucional aqui no Brasil, por exemplo, então em qualquer parte do mundo, né? No Congresso tem todo aquele tipo de negociatas, todas aquelas alianças. A gente não viu aqui a esquerda querendo apoiar, uma parcela dela apoiar o Rodrigo Maia, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, tudo isso daí. Historicamente não tem sido assim, né? Porque seria muito diferente nessa Constituinte chilena, uma vez que o Partido Socialista, o Partido Comunista chileno e todos esses partidos de esquerdas que estão aqui, né, partidos institucionais, eles têm também um histórico de fazer acordos com a direita. Então a gente tem que ser cauteloso na hora de analisar, para não acreditar que ingenuamente que a esquerda vai fazer ali um acordo com os independentes contra a direita. Além disso, os independentes também, a gente tem que ver quem são, né, esses independentes. Lógico, tem uma parcela aí que veio dos movimentos populares, tudo, mas, inclusive, alguns deles, por não pertencerem a nenhum partido político ligado aos trabalhadores, né, podem ser também facilmente aí cooptados pela direita, pela burguesia, pela frente ampla, né, pela coligação aí entre direita e esquerda em vários casos aí dentro dessa Constituinte. Então, parece que, apesar, né, de todas essas celebrações da esquerda e do clima ainda nas ruas ser um clima, né, que permite aí a mobilização popular, através aí do jogo institucional nessa Constituinte, não vai haver, a tendência é justamente, se continuar assim, é que não haja uma verdadeira mudança. Seriam as mudanças que poderiam ocorrer, são mudanças assim, um pouco mais genéricas e superficiais, né? Não mudanças substanciais, como tem ocorrido, né, inclusive nos últimos tempos, em meio aí à formação da Constituinte, aos votos, tudo, Mônica, que uma demagogia
por parte da burguesia e do próprio governo Pinheira, né, com as mulheres, com a juventude, né? Inclusive houve na própria votação, né, em vários uma paridade de gênero, né? Acho que foi pela primeira vez isso, né? O mesmo número de mulheres e de homens. E eu vi aqui uma denúncia a respeito disso, que em vários casos houve candidatas, mulheres, que tiveram que renunciar da sua candidatura porque haveria uma maioria de mulheres, sendo que na verdade deveria ser, né, pareado aí. Então, até mesmo nisso acabou que as mulheres meio que passaram a perna aí, porque poderia ter muito mais mulheres do que homens nessas eleições, e acabou que não aconteceu. E em outros casos também, né, que a burguesia tenta manobrar com reformas mais superficiais e demagógicas, sem pegar no coração, né, dos problemas chilenos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você tiver mais números relação, também, dados. Eu acho que é bastante polêmica a questão feminista, né, porque essa questão de identitarismo é um pouco mal interpretado, então funciona mais ou menos para burlar, eu acho que um pouco a questão que é mais efetiva, que seria a transformação política, né? Porque a gente não consegue fazer nada se não houver uma transformação política em nível revolucionário, não reformista, né? Porque sempre que essas políticas reformistas elas conseguem alguma coisa, elas conseguem para um grupo, né? Somente um grupo muito seleto, né? Dentro dos grupos minoritários, ter acesso a algum benefício, sendo que esse benefício social deveria ser para todas, né? No caso das mulheres. Eu acho que também tem uma questão de dentro dos partidos, né? Com relação mesmo à participação feminina e nas instituições na América Latina ou aqui no Chile, muito assim, você vê pouquinho, assim, fala-se muito e age-se pouco, né? Porque a participação feminina aqui ela é bastante tímida, né? Seja no parlamento, seja nas instituições públicas, seja qualquer entidade, né, pública ou privada, é bastante tímida. Isso dificulta muito essa voz, né, até porque os próprios movimentos, eles sofrem essa pressão que você falou. Não somente das mulheres, né, dos indígenas também, esse racismo, porque tem outras coisas que andam junto, né, com a questão identitária, né, que faz parte do pacote. Então, você pode colocar aí a questão de gênero, a questão das etnias, o status social, né, e várias outras coisas que vão agregando nesse sentido, que vai separando e vai fragmentando os grupos, né. Então, essa disputa tem mesmo dentro dos grupos sociais, né, independente de qual que seja ele. Com relação a a desconfiança que há com relação à direita, ela é bastante forte, ela é latente desde o 19 de outubro, ou 18 de outubro de 2019, por conta ou seja, você começa há uma descredibilidade dos partidos de esquerda, né? Então as pessoas, elas não, o mesmo descrédito que dá para o partido de direita, eu acho que está acontecendo também com o partido de esquerda. Eu acho que os independentes, que a gente não conhece muito a cara dos independentes, a gente sabe que é uma alternativa, ou seja, de alguma forma, isso quer dizer alguma coisa, né? Ao voto quer dizer alguma coisa. Agora, a atuação dos independentes dentro do aparato político, né, como eles vão se comportar, a gente não sabe, eu não sei dizer ainda, acho que vai precisar de um tempo agora para a gente poder conhecer isso. Por outro lado, eu não acho que isso vai ficar barato, eu acho que está havendo uma cobrança para a esquerda, tanto que o Raduy,
que é o candidato do PC, do Partido Comunista, chileno aqui para a eleição presidencial, ele está buscando o apoio da esquerda mais revolucionária, digamos assim, porque eu acho que ele está querendo, não que seja legítimo, mas acho que é uma estratégia dele, né? Porque para poder chamar esse grupo desconhecido para perto, assim, para poder ter esse apoio. Eu acho que nesse sentido, eu acho que a estratégia dele talvez seja a mais a que mais se contradiz com a esquerda. Eu não estou dizendo que ele seja o ideal, até porque eu não conheço tanto a história dele assim, mas eu sei que ele está tentando se juntar, eu acho, tentar abrir mais esse leque de possibilidades aí também para a esquerda, incluir um pouco mais essa esquerda desconhecida, essa esquerda revolucionária. O perigo que há é que dentro dessa ideologia, dessa esquerda revolucionária, a gente não sabe o que passa aí, né, nessas discussões, né? Esses grupos são muito fechados, são grupos que eles não se juntam, por exemplo, e não pedem apoio para a esquerda tradicional. E isso se dá muito nas manifestações, é uma coisa bastante autônoma e diria que até anárquica, né, nesse sentido, assim, de como eles tomam as ruas, das decisões que tomam, do enfrentamento, né? Então, o descrédito da esquerda, ele é tanto a ponto que as manifestações, elas têm uma certa autonomia com relação a isso, né? Então, eu não sei como será, por conta também da falta, quem sabe, de entendimento de história política, quem sabe, né, da própria experiência política desses independentes, seja muito facilmente cooptados, sim, pelos outros partidos, tanto pela esquerda tradicional, pequeno-burguesa, que é bastante reacionária também, que é reformista, né, não é revolucionária, eles tentem cooptar essa população que tem mais, que foram os que votaram nesses independentes, né, para ter um certo apoio. Eu acho também que a gente tem que prestar atenção um pouco no que a direita diz, né, assim, e ver as entrelinhas, né, porque nos pronunciamentos, por exemplo, do governo aqui, do governo Pinheira, a gente tem, assim, por exemplo, quando ele fala que tem que sair às ruas, né? Quando ele falou que tem que sair às ruas, escreveu no Twitter dele que tem que sair às ruas para escutar mais a população, ele está falando isso desde 2019. E quando ele escuta essa população, o que ele faz em contraponto é ser muito mais duro com relação a armar mais os militares, armar mais os carabineiros, enfrentar de uma maneira muito mais feroz, né, aos manifestantes, criar leis como foram criadas aí no Brasil também, essas leis que a esquerda aprova e de repente também cai contra os manifestantes, né, principalmente contra os manifestantes os mais pobres. Então, quando ele falou sair, a gente tem que ouvir a população, ele não fala vamos ouvir a população e vamos ajudar essa população. Eu acho que ele faz mais, vamos ouvir a população e vamos ver como é que nós enfrentamos essa população, né? Como vamos calar essa população, como vamos tirar essa população do páreo. Uhum. Não é dessa forma romântica. Eu não acho que a direita tem se enfraquecido. A direita tem um apoio do imperialismo, a direita tem... ela tem todo o apoio financeiro também, né? Do imperialismo. Ou seja, é muito ingênuo você pensar que está tudo ganho. Eu acho que tem uma batalha enorme pela frente ainda, gigante pela frente. Não está nada ganho, tá pior do que estava, porque agora você não sabe nem quem é essa esquerda. Talvez ela seja até pior do que ela se mostra, nessa esquerda tradicional. As eleições presidenciais estão aí. E a gente não sabe do que eles são capazes. A burguesia, a gente sabe do que ela é capaz, né? Ela é capaz de oprimir, ela é capaz de reprimir, ela é capaz de usar força. E tem uma coisa, Mônica, aqui no Brasil a gente está vendo que uma parcela da direita, o chamado centrão, está tentando se aliar com a esquerda, não
não porque estaria ficando de esquerda nem nada, mas para se reciclar, porque ficou meio, tá é meio, verdade, tá é meio verdade, feio para eles, é né? verdade. Tá polarizada a situação, ninguém gosta deles, né? E o Pinheira É, também tá nessa situação, ninguém gosta do Pinheira, exatamente isso. então usa ali a esquerda, se ele é a esquerda, para dar uma reciclada e fazer que nem você falou, Para mudar a voltar cara, com né? tudo, né? Uma última Exatamente coisa isso. que eu queria perguntar para você, rapidinho, que a gente ainda vai exibir aqui 2 vídeos aí da Crônicas de uma Inquilina, da Ilka e também a coluna da Márcia, a respeito das eleições, porque em Santiago foi eleita, né, uma prefeita do Partido Comunista, Iracy Hasler, né? Ah, é. Eu tava com a camisa do Sócrates, né? Com a camiseta, foi bastante. E o outro candidato do Partido Comunista que você também falou que foi eleito por em outra cidade, foi Recoleta, reeleito. Isso. o Hadley. Hadwe, ele que você falou, né? Ele é um pré-candidato já às eleições de presidenciais do Chile, né? Que vão vir aí depois da Constituinte. Queria que você falasse rapidinho aí, porque o Partido Comunista chileno, ele é assim um partido que frente amplista, é um partido que é muito reformista, um partido oportunista, tudo, e todo mundo está comemorando aí a vitória, né, da Hasler em Santiago, como se estivesse fazendo uma revolução, né, em Santiago. Eu acho que assim, eu acho que a surpresa foi porque Santiago é extremamente de direita, assim, sabe? Assim, os departamentos que a gente chama de são as comunas, né? Pode ser em outros países da América Latina, eles levam o nome de departamento. Eles têm esses prefeitos e eles são de extrema direita, normalmente são de direita, assim, então, na verdade, foi ter, né, só uma pessoa que ganhou no departamento de Vitacura, que é do Evópolis, ter os outros departamentos todos que tem a disputa entre independentes ou centro, ou democracia cristiana, e não tem a Renovação Nacional, não tem a UD, é uma grande surpresa, né? Então, caramba, como é que essa burguesia tá votando mais no centro-esquerda? Também eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é, e tem que analisar para saber qual é a intenção. O que você falou é super verdadeiro. O Hadley está em campanha, ele deu uma entrevista até para aquela pessoa, aquele stalinista não sei o nome dele, que ele está sempre no 247, tem nessas TVs aí sei. Também não sei o nome dele, esqueci como ele chama. Lejane Ele fala meio Mirhan, alto. eu acho. Como? É o Lejane Mirhan? Não, esse não, é um outro que é um pouco mais jovem. Esqueci o nome dele. Ele tá sempre um calvo, ele tá sempre no 247, que ele é super stalinista, assim, que é do PT. O Breno Altman. Esse. Então, ele fez uma entrevista com o Hadley faz pouco tempo, assim, aí vocês podem até ver, mas eu não sei, assim, o Hadley, ele é de descendência palestina, tá? Ele é da Recoleta, que é centro de Santiago, ele é do partido de esquerda, mas de vez em quando ele dá umas destonadas, assim, com relação, eu não sei se é estratégia política, aí precisa conhecer um pouquinho mais sobre o histórico político dele. Não sei, ele fez algumas declarações aí faz, acho que 1 ano atrás, numa emissora nacional, dizendo que se caso ele fosse eleito, as relações com os Estados Unidos dele não seriam nem como foi a Bachelet com os Estados Unidos, nem como Pinheira principalmente, então eu não sei exatamente qual é a relação dele aí com essas questões. Mas essa menina foi uma surpresa, ela é jovem, ela tem 30 anos, né, do Partido Comunista, também, assim, eu não sei, ela é muito jovem como política, eu não sei assim, exatamente qual o pensamento dela. Em geral, o Partido Comunista, ele é tipo um PCdoB, e o Partido Socialista é como, não sei, um PSDB aqui, assim, o socialista não tem absolutamente nada. Então tem essa lacuna. A Frente Ampla, que ela está bastante enfraquecida, né, com relação assim, está perdendo bastante força, inclusive vários partidos políticos já não fazem parte. Tem outros tipos de frente amplas aí que você citou várias. Frente ampla tem um Partido do Pueblo,
Unido, que é um partido revolucionário, leninista, marxista, que ele está, assim, que teve bastante voto aqui, que apareceu, assim, e de repente tem muitas pessoas que estão votando nesse partido. Eu conhecia pouco dele, também fiquei surpresa. Eu acho que a população está buscando outra saída. Eu acho que tem que fazer duas leituras, uma leitura política, dos partidos políticos de atuação, e uma leitura dos manifestantes, dessas organizações sociais que estão paralelas, sabe? Então, acho que tem que ter essas duas, tem que ter dois estudos diferenciados, assim. Eu não apostaria todas as minhas fichas, que vai ser muito fácil para a esquerda cooptar os independentes, porque eu nem sei quem são, e também porque tem uma pressão popular, e essa pressão popular não é a mesma pressão política da esquerda com relação à direita, né? Tanto é que as manifestações, elas ocorreram, e só não ocorreram mais por conta da pandemia, e ainda durante a pandemia ocorreram também. E todas as vezes que tem oportunidade, voltam à rua, isso também quer dizer alguma coisa. Acredito que o que está acontecendo na Colômbia, o que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu no Equador, Bolívia, ou seja, tudo que está acontecendo também impulsiona que os partidos ou que os movimentos sociais permaneçam também, porque está tudo muito conectado, está todo mundo muito atento com o que está acontecendo. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente observar com cautela, sabe? Eu acho que não menosprezaria o que está acontecendo, porque as manifestações sociais aqui, elas continuam fortes, na verdade, sabe? Elas só não estão na rua por causa da pandemia, mas já vai voltar, porque sempre tem oportunidade, ela volta, e volta com barrigada, volta queimando edifício, volta enfrentando a polícia, ou seja, tem uma movimentação aí que é bastante potente. Uhum. Né? E tem uma cobrança também desses manifestantes com relação a esses independentes. Aí vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vamos ficar. Mas assim, não romantizem nada do que está acontecendo aqui, tá? A vacinação tem por pressão das manifestações, o auxílio emergencial é para uma parcela pequena da população, tanto é que o governo falou que ia dar para 13 milhões de habitantes, sendo que o Chile tem 20 milhões de habitantes, tá? Ou seja, só 4 milhões não depende dessa ajuda emergencial. Isso é muito relevante, né? Se o país está tão estável economicamente, sempre foi, porque 13 milhões de pessoas necessitam do auxílio emergencial. E eu acho que que ignorar um pouco também o que a imprensa brasileira fala sobre o Chile, gente. Não é nada disso, não. Sabe? A coisa que tá feia. Ou seja, o número de contágios continua, as pessoas... esse aí mesmo, esse é o Hadley. Esse é ele. Uma coisa a respeito, o que queria comentar, né? Desculpa. O Rado e também a Iracy Hasler, o Partido Comunista Chileno como um todo, né? Conseguindo, assim, prefeituras, tudo, a Prefeitura de Santiago pela primeira vez, parece o que muitas vezes aconteceu, né? De que a burguesia está utilizando o Partido Comunista, né, que me parece mesmo assim uma espécie de PCdoB no Chile, para jogar panos quentes na situação, né? Coloca ali o Partido Comunista para governar Santiago, ele implementa assim, não faz grandes reformas, no geral ele mantém ali a política da burguesia. E aí, inclusive, se desgasta depois, né, perante os próprios manifestantes, perante a própria população, né? Total. E aí serve para quê? Para a direita acabar se recuperando depois, né? Colocou ali o Partido Comunista, queimou o Partido Comunista ali, ajudou ele primeiro a apagar o fogo do negócio, mas também aí a ele se queimar, enquanto a burguesia, a direita está ali se recuperando, né, para depois manter a política. Mas você acha que eles são ingênuos a esse ponto, assim, de se sentir usados? Eu acho que não, não sei. Eu não sei se eles são usados, sabe? Eu acho que eles estão aproveitando também essa brecha, né? E claro, pode dizer para a burguesia, olha, gente, o Pinheira
tá queimado, mas a gente vai continuar fazendo mais ou menos o que ele faz aí com algumas reformas sociais, né? Para poder calar essa população, porque quando tem essas reformas sociais, não tá dando de presente, tá? Colocando para aquietar a população, né? Para aquietar os manifestantes, para dizer, ó, a gente está fazendo alguma coisa, mas isso nunca demora anos, né? Dentro da burocracia do Estado, demora anos e essas coisas nunca saem. Esses projetos nunca vêm à tona, fica só no papel, né? Só que não tem mais tempo. A gente está vivendo num mundo com a pandemia que está muito pior. Então, assim, eu acho que as pessoas não têm mais paciência de esperar. É um vulcão em erupção, assim, literalmente. Eu acho que mas chegou uma hora que as pessoas vão querer, sabe, o que pertence a elas. O descrédito dos partidos de esquerda aqui, quando você pergunta, não sei, eu sou professora, pergunto para os alunos, eles falam, mas o partido de esquerda aqui é uma porcaria, que os partidos de esquerda são corruptos pra caramba. Eles não fazem nada, eles não estavam nem nas ruas. É tudo uma porcaria. Aí você tem que ficar explicando, olha, mas espera, né? Porque eles não são socialistas, eles não são comunistas. E então é claro que tem essa bagunça aí, né? Ou seja, tem essa questão demagógica que você falou, tem essa questão também de mudar as caras, né? Eu acho que é tudo feito um acordo, sabe? São amites, né? Como diz os italianos. É mais ou menos isso. Eu não vejo que. Eu acho que a mudança vai acontecer a partir de uma revolução. Acho que isso o PCO está sempre conversando. Eu acho que a população mais pobre ela já está sentindo isso também. Pena que ela não tem esse entendimento, sabe? Entendimento teórico, tá? Assim, ou seja, histórico, para poder ter uma base, ou seja, ter mais consciência com relação a isso. Mas acho que também não é o principal, sabe? Não é o principal, não. Acho que aconteceu aqui essa insurreição, que nem você disse, e ela tá só um pouco aí meio que esperando poder voltar para as ruas, né? Ainda eu acho que mais... a Colômbia, eu acho que ela dá um pouco dessa esperança também, sabe? De que muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão se ferir, mas é necessário que aconteça isso. Sempre foi assim na história das revoluções, né? Não, exatamente. A questão do Chile não está nada resolvida, né? Até porque na América Latina a gente está vendo aí manifestações, insurreições por toda parte, né? Depois do Chile já veio a Colômbia, né? Já veio o Paraguai. Então, o que está acontecendo na América Latina, na verdade, é uma tendência à mobilização e não é uma constituinte. A burguesia está tentando, né? Mas a tendência, na verdade, é que isso daí não resolva a situação do Chile e os chilenos aí sejam novamente arrebatados pela onda de insurreições e mobilizações populares pela América Latina e certamente... Mas não vamos acreditar que seja modelo isso, né? Não vamos acreditar, não vamos romantizar as coisas como estão dizendo aí nos outros canais aí Pois é. Não tem nada disso. Certamente que os chilenos vão voltar à rua aí, porque essa constituinte eles vão acabar percebendo, né, que não é aquilo que eles queriam. Mas, Mônica, muito obrigado aqui pela sua participação, excelente aqui para a gente ver de perto, né, o que realmente está acontecendo no Chile. A gente vai se mantendo em contato aí. Muito obrigado pela sua participação, Mônica. Até mais aí. Legal, tarde. Boa tarde. Então. Valeu. Companheiros, obrigado aqui ao pessoal que o Ernesto Abdala Filho enviou um superchat, Lino Alves com a gente, a Adalberto Pereira, Luiz Bergozza, Marco Viterbo, Adriano Teixeira também aqui com a gente. Vamos mostrar a coluna da nossa querida companheira Márcia Chueri e logo em seguida a coluna da nossa companheira Ilka Oliva Corado e a gente já se despede por aqui. Fique daqui a pouco aí com o podcast Quarto Caderno e depois com análise política na TV 247, com transmissão simultânea na CO TV com Rui Costa Pimenta. Tchau! Olá, hoje é 18 de maio de 2021. Fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Todos os direitos para todas as pessoas. Este é o lema da jornada deste ano, que se realiza aqui durante o mês de maio, pelo respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. O evento se chama Jornadas Cubanas contra a Homofobia e a Transfobia.
Este ano, por causa da pandemia, não haverá a tradicional conga e o evento utilizará mais recursos tecnológicos e divulgação e debate pela mídia e redes sociais. Entre outras ações, será colocada a bandeira da diversidade ao lado da bandeira cubana no edifício do Ministério da Saúde. Por que no Ministério da Saúde? Isso tem a ver com a história da luta e conquistas de direitos sexuais e reprodutivos. A primeira Constituição do período pós-revolução, aprovada em fevereiro de 59, já estabelecia a igualdade de salários entre homens e mulheres. Em agosto de 60, constituiu-se oficialmente a Federação de Mulheres Cubanas, que é uma das organizações de massas da sociedade civil. Graças ao trabalho conjunto da Federação e do Sistema de Saúde Pública, estabeleceu-se em 64 o Programa Nacional de Planejamento Familiar e, em 65, aprovou-se o direito ao aborto como um serviço gratuito realizado por profissionais e instituições de saúde. Cuba foi o primeiro país a assinar e o segundo a ratificar os compromissos da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Em 1972, a Federação estabeleceu um grupo de trabalho para elaborar um Programa Nacional de Educação Sexual. Em 88, esse grupo tornou-se o Centro Nacional de Educação Sexual, CNESEX, subordinado ao Ministério de Saúde Pública. Um dos nomes mais conhecidos desse centro e da luta pelo direito à livre orientação sexual e identidade de gênero é Mariela Castro, filha de Raul Castro. O trabalho permanente do centro, das redes e movimentos organizados pelos direitos sexuais e reprodutivos, que culminam todos os anos nas Jornadas de Maio, tem conseguido não apenas conquistas formais e institucionais, mas também está conseguindo mudanças na cultura cubana, que, como a de todos os países latino-americanos, é fortemente patriarcal. O mês de maio em Cuba é também o mês da família, e este ano ele despertou uma discussão porque está em elaboração o novo Código da Família. Explico. Em 2019, Cuba aprovou uma nova Constituição. Como consequência lógica, as demais leis têm de ser revisadas e alteradas segundo a nova Lei Magna. Isso já está acontecendo. Naquele momento, os legisladores decidiram deixar a questão do direito ao matrimônio para ser definido no Código da Família, o que causou muita polêmica. Até no Brasil, onde a grande mídia dá zero atenção ao que acontece em Cuba, os jornais comentaram. A versão eletrônica do jornal O Globo, de 18 de dezembro de 2018, deu a manchete: Governo de Cuba remove da nova Constituição legalização do casamento gay. Isso foi uma tentativa de alimentar o mito de que Cuba persegue a comunidade LGBT+. Isso é mentira, mas mentiras muito repetidas costumam ganhar aparência de verdade. A Constituição cubana de 2019 determina que toda pessoa tem direito a fundar uma família que é reconhecida e protegida pelo Estado, seja qual for sua forma de organização. Diz também que as famílias se constituem por vínculos de direito ou de fato de natureza afetiva e que se baseiam na igualdade de direitos, deveres e oportunidades de seus integrantes. Sobre o matrimônio, o texto diz que é uma instituição social e jurídica, que é uma das formas de organização das famílias e que se funda no livre consentimento e na igualdade de direitos, obrigações e capacidade legal dos cônjuges. Ou seja, dá abertura à elaboração de um código de família avançado que reconheça a igualdade de direitos de todas as pessoas a constituir família através do matrimônio. Não estou dizendo que aqui não existe homofobia. Claro que existe. Há violência de gênero, há preconceito, há discriminação. O que estou mostrando é que aqui existe um movimento LGBT+ organizado e que atua também em conjunto com as instituições. Atuar em conjunto não significa subordinar-se, mas utilizar os espaços e canais institucionais. Estou mostrando também que existe uma política do Estado e do partido de reconhecimento dos direitos de todas as pessoas à liberdade de orientação sexual e identidade de gênero,
e que há ações concretas, por exemplo, em programas de saúde dirigidos às necessidades específicas dessas populações, na formação e capacitação de pessoal para atendimento de melhor qualidade, sem discriminação, e também na formação de pessoas do próprio movimento, para que não sejam apenas os destinatários dessas ações, e sim agentes das mudanças. Eles usam uma expressão de que eu gosto muito, erosão do patriarcado, porque é disso que se trata. A revolução transformou as relações econômicas e sociais, mas a superestrutura patriarcal não se dissolve por mágica. É preciso desgastá-la, corroê-la. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas aqui não há dúvida de que a construção de uma sociedade socialista passa pela garantia de todos os direitos a todas as pessoas. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Este poema que voy a leer pertenece al poemario Niña de Arrabal. Y bueno, quiero hacer un pequeño énfasis. Antes nos decían que en el tiempo de dictadura en Latinoamérica no habían muchos medios de comunicación que lograran sacar la información al extranjero. Y se lograba solamente cuando algún periodista internacional lograba enviarla a otro país. Y hoy en día, pues ahí están las redes sociales. Las redes sociales. Y vemos diariamente cómo jóvenes palestinos con sus teléfonos celulares tratan de informar al mundo de todo lo que está viviendo Palestina, de cómo destruyen sus casas, de cómo violentan a la infancia, de cómo arrancan esos árboles milenarios de olivo, cómo queman las huertas, cómo destruyen los campos, los bosques, los hospitales. Y ahí están las imágenes diariamente. Y el mundo no quiere ver. Entonces, no se trata de que si hay información o no, porque información sobra. Se trata de que el mundo no quiere ver, ¿no? El mundo no quiere ver. Voltea para otro lugar. Niña palestina, apagaron tu vida en botón, arrancaron tus pistilos con balas, ya no habrá camino para vos. No escucharás la vida cantar. Niña, inocente criatura, culpable te hicieron de guerras sangrientas. Los olivos calcinados hoy reverdecerán mañana, pero no te brindarán su sombra. La brisa no acariciará tus cabellos. No correrás hacia la escuela con tu hijab de colores. Tu sonrisa hoy es un eco silenciado. Tu diminuto cuerpo han reventado las manos de asesinos. Niña, tus ojos no brillan más. No vislumbras más ocasos ni alboradas de ilusiones. Los abrazos de mamá han quedado en los casquillos. Palestina es una hoguera. El humo negro se tragó la primavera, pero escampará. Entonces, niña, renacerás en los olivos, en la raíz tierna de aceituno, en la conciencia de las masas, y hijabs de colores harán un arco iris. Les saludó Ilka Oliva Corrado. Cuídense mucho y hasta la próxima.